Viva intensamente. Viva intensamente. Eu quero começar essa reflexão aqui lendo um versículo de Atos, que está no capítulo 2, no versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu quero repetir esse versículo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte, ela traz medo. A morte é uma incógnita. A morte, ninguém sabe a hora que ela vai chegar. Você não sabe quando que a morte vai chegar, nem para você, nem para ninguém. Ninguém pode ir contra a morte quando ela chega verdadeiramente. Mas, apesar disso, nós vivemos como nunca fôssemos morrer. E eu fico pensando, o que será que nós faríamos se soubéssemos que o nosso prazo de validade está chegando? O que você faria? Eu já tentei fazer isso e às vezes eu retomo essa mentalidade, já citei isso aqui várias vezes, e vira e mexe eu tento retomar essa mentalidade. O seguinte, Jesus quando veio, ele começou ali a ministrar, ele sabia que ele tinha 3 anos de vida. E eu fico pensando, e muitas vezes me faço essa pergunta, o que eu faria se eu tivesse só 3 anos de vida? E tu sabe que muita coisa muda? Constantemente eu estou renovando esse pensamento, eu confesso que é muito difícil manter esse raciocínio, por quê? Porque a nossa tendência é viver como se não fôssemos morrer. Para pensar, se você soubesse que você fosse morrer daqui a 1 ano, tudo mudaria na sua vida. E a gente não sabe quando que a morte vai chegar. Então eu estou falando aqui da morte no sentido físico. Que, claro, esse entendimento dessa morte física, ela muda tudo no nosso entendimento emocional e espiritual, mexe com toda a nossa estrutura. Mas quanto mais próximos da realidade nós chegarmos do entendimento da morte, o que significa, mais fácil nós vamos compreender a vida. E é onde que a gente quer chegar. Exatamente onde nós vamos chegar. Algumas pessoas vivem a vida como mortos. Espiritualmente, emocionalmente, pode ser o caso de algumas pessoas aqui nesse momento. Vivendo já de forma desacreditada, já entregando os pontos, mas eu quero dizer que Jesus veio para trazer vida. E abundante. Talvez você tenha se inclinado a pensamentos que vêm desses laços de morte. Pode deixar o versículo lá na tela. Laços de morte tentam envolver a humanidade. Laços de morte envolvem a humanidade. Laços de morte conduzem a mente da humanidade. E é justamente por isso que a humanidade caminha em passos de incerteza, passos de dúvida. A morte traz dúvida. A morte traz tristeza. Os laços de morte influenciam as pessoas no caminho da angústia, da desesperança. Laços de morte tem a ver com desesperança. Laços de morte tem a ver com retrocesso, porque quando a morte entrou no ser humano como um vírus, lá no Éden, o orgulho e a desobediência à palavra abriram porta para os laços de morte no coração da humanidade. E essa morte espiritual trouxe a morte física. Quando nós vivemos longe dos princípios, dos ensinamentos e da pessoa de Deus, nós morremos espiritualmente e, consequentemente, fisicamente. É por isso que
todos morrem fisicamente. Eu já fiz incontáveis velórios. E para mim, sempre é complicado. Porque por mais que eu tenha um entendimento das coisas espirituais, por mais que eu saiba o significado da morte da vida, claro, numa certa proporção, né? Chegar num velório é sempre muito complicado, porque a gente não foi feito para morrer. E lidar com a morte, ainda mais com pessoas que a gente conhece, é mais difícil ainda. Porque é muito estranho aquela pessoa ali que tinha vida, tu vê um corpo ali e ela não tem mais essência, não tem mais alma nem espírito, porque a alma e o espírito já não estão mais ali dentro daquela matéria do corpo. E o mais importante em nós é o nosso espírito, que tem uma alma que está dentro de um corpo. Mas muitas vezes nós não lembramos disso. O espírito fica em último plano, e isso é viver vida de morte espiritual, afastados da pessoa, dos propósitos, do coração de Deus. Por isso que a humanidade está do jeito que está, porque os laços de morte vão estimulando o egoísmo, vão estimulando a separação, vão estimulando o hedonismo, que é o ser humano adorar a si mesmo, valorizar a si mesmo acima de tudo. Vão valorizando, ou melhor, vão influenciando em destruição, laços de morte influenciam em destruições com ótimos argumentos, com muitos fundamentos para que as pessoas tomem essa decisão. Por isso que nós vemos guerras, rumores de guerras. E eu quero dizer para você que você não sabe 5% das guerras que estão acontecendo no mundo. A gente só vê algumas. Só vê algumas que a imprensa decide colocar. A da Ucrânia agora é a da vez, Ucrânia e Rússia. Mas tem guerras nesse exato momento acontecendo, já há alguns anos, que são bem piores do que essa que está acontecendo. Em alguns lugares. África, principalmente. Guerra civil, pessoas morrendo. Cristãos sendo assassinados, decapitados, direto. Às vezes você vê um vislumbre, uma coisa ou outra na internet. Mas a humanidade está envolta em laços de morte. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, está perecendo no maligno. Então, o mundo está em morte espiritual e isso traz como consequência morte emocional e morte física. O poder da morte vai atingindo a alma das pessoas, vai produzindo essas coisas negativas que acabamos de falar. Talvez esteja acontecendo dentro da sua casa. Laços de morte trazendo separação, afastamento, distanciamento, mágoas, ressentimentos, brigas, tristezas, incertezas, dúvidas com relação ao futuro. Mas a vida é o que dá forma, é o que dá significado à existência. A vida, ela é o que Deus colocou dentro de cada um de nós. E aqui talvez você associe vida ao tempo que você está aqui nessa terra, só que vai muito além. E que em nome de Jesus a sua compreensão de vida seja ampliada exponencialmente hoje, em nome de Jesus. Vida, ela traz esperança. O estar envolto em vida abre caminhos. Algumas pessoas vivem, vai um atalho, vivem como mortos para esta vida, para viverem em função da vida eterna. Guarda isso aí. Viver como mortos para essa vida e viver em função da vida eterna, ela produz mais vida. Mas vamos ver Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, que diz assim: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. As nossas decisões para a vida eterna, elas devem ser tomadas durante essa vida aqui. Então, cada momento, cada tempo é precioso. A gente não sabe o que vai acontecer hoje à noite, amanhã.
a nossa vida ela pode mudar completamente de uma hora para outra. Uma situação muda todo o rumo da nossa vida. Talvez você já tenha passado por alguma situação que foi inesperada e ela mudou todo o rumo da sua vida. Mudou todos os planos que você tinha. Alterou a rota dos seus sonhos, dos teus projetos. Por quê? Porque a gente não vive essa vida com a perspectiva adequada. Nós vivemos nessa vida aqui como se ela fosse durar para sempre. Nós não vivemos nessa vida aqui com a ótica que Deus quer que a gente viva, para que possamos não somente viver durante essa vida aqui da melhor forma, da forma que está no plano de Deus, mas que durante a curtíssima passagem nessa vida aqui, nós possamos ir vivendo, tomando as decisões certas, para quê? Para que depois, por toda a eternidade, nós possamos viver intensamente. Mas essa vida intensa já começa agora, e é isso que Jesus quer para mim e para você. A vida tem a ver com transformação. E aqui eu estou falando no aspecto tanto bios, que é biológico, que é humano, material, como também no aspecto espiritual. Vida tem a ver com transformação. Vida tem a ver com crescimento. E quando falamos crescimento, falamos não somente crescimento biológico, mas falamos também conquistas, falamos também avanço, falamos também em novos territórios que Deus tem para as nossas vidas, sejam eles emocionais, sejam eles planos, relacionamentos, o que quer que seja. Vida tem a ver com esperança. Porque se não houver esperança no nosso coração, fica complicado. E para que possamos continuar vivendo o que Deus quer, essa esperança precisa estar acesa. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa esperança seja incandescente no teu coração, em nome de Jesus. Vida tem a ver com propósito e significado. Você não veio a esse mundo por acaso. Quem proporcionou que você viesse ao mundo foi Deus. E não de uma forma, é Deus, é aquela coisa longe. Não, Deus tem realmente algo para a sua vida aqui nessa terra. Ele fez você do jeito que Ele fez você, com as suas características. Ele colocou algo em você que é diferente de todos os trilhões de seres humanos que já passaram pela terra, que estão na terra e que ainda virão. Você é único, é única. Não existe alguém na terra, nunca existiu e nunca vai existir alguém igual a você. E Deus tem algo na sua medida para você viver durante aqui nessa terra. Existe propósito, existe um significado. Por Deus ter colocado talentos, habilidades, pensamentos, dons em você, ter colocado você na família a qual você nasceu. Mas para que possamos descobrir essa vida que é plena, essa vida poderosa, nós precisamos ir para o autor da vida, Jesus de Nazaré. Jesus é o autor da vida. Ele sempre existiu. Amei essa música que nós vimos agora. Ele é o amor materializado. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Deus veio ao mundo encaixotado numa estrutura humana? Para que eu e você pudéssemos compreender como viver o significado e o propósito que Deus tem para a humanidade. Para que nós pudéssemos e possamos compreender como é na prática, porque senão vai ficar muito distante. Então, em vez de ilustrações, tem o maior exemplo físico, humano, material para nós, que é Jesus. E mais ainda, apesar de nele não haver pecado, não havia e não há, apesar de Jesus vir como ser humano e passar por tudo que eu e você passamos, ele não pecou. E ele mostrou o caminho
para que nós possamos viver a vida plena. E quando falo vida plena, não falo somente em aspectos desse mundo, nem em aspectos só materiais, falo em todos os aspectos. E não somente nesse tempo aqui, mas por toda a eternidade. E eu pergunto para você, você tem medo de morrer? Você responder não. Você tem medo da morte? Se a resposta for sim ou mais ou menos, eu quero dizer para você que algo precisa ser ajustado no seu coração. Porque a morte, ela é apenas uma simples e maravilhosa passagem para o melhor tempo das nossas vidas. Se isso acontece com você, se bate um 0,2% de receio, é porque é necessário um alinhamento do teu coração ao coração de Deus. Porque eu falo para vocês, gente, eu não tenho medo da morte. Até hoje, uma vez eu me lembro, a situação que eu mais passei de ser confrontado com a morte foi uma vez na BR-470. Eu estava de moto indo para Penha, foi anos atrás isso. E eu tinha um caminhão andando devagar, e eu fui ali ultrapassar o caminhão entre a linha amarela, a faixa, e o caminhão. Com a moto dá para fazer isso, né? E eu fui, estava dentro da velocidade, passei, fui passando, estava do lado do caminhão comprido, vento batendo contrário. Nisso, o caminhão, não sei por que cargas d'água, começou a aumentar a velocidade. E aí eu olhei no horizonte, num retão da 470, eu olhei um outro caminhão vindo de frente. E aí, em alguns segundos, eu pensei na minha esposa e na minha filha. O Ian não era nascido ainda. E eu pensei, começou a bater um medo. Meu Deus, como é que vai ser se esses caminhões me espremerem aqui? Se eu balangar e rolar e cair. Isso passou em um segundo. Se a minha cabeça passar por baixo desse pneu desse caminhão grande. Aí, rapidamente, eu acionei o modo espiritual. Deus está no controle. Ele é meu dono. Não cai um fio da minha cabeça se ele não permitir. Eu olhei para frente. Isso tudo aconteceu em segundos. Olhei para frente. Acelerei a moto. Me abaixei para cortar menos vento. Os motoqueiros aí sabem o que eu estou falando. Acelerei e fui. O caminhão continuou acelerando. O outro caminhão começou a crescer e começou a chegar perto. E eu ali entre a faixa amarela, o caminhão concentrado para não bater no caminhão, não sair da faixa, bater no outro e segurando a moto, porque eu sabia que vinha uma corrente de vento. E eu aguentei. Eu falei, ô glória e tal, e fui, né? Aí passou. Passei no meio dos dois. Daqui a pouco, por acaso, o caminhão diminuiu um pouco a velocidade. Aí eu fui, passei o caminhão, mas que vontade de olhar para trás, fazer alguma coisa, fazer um gesto na carne, né? Mas eu fiquei no espírito. Glória a Deus. Estou contando agora um bom testemunho, não estou contando derrota, né? Passei o caminhão e me vi assim, aí dei um grito, né? Eu extravasei. E aí dei uns berros assim, tal, oh, glória e tal, e fui. Foi a tensão, a maior tensão que eu passei assim, de frente para a morte. E aí depois eu fui rindo, né? Até a Penha chegar. Depois fiquei pensando nisso, cara, eu poderia ter ido embora naquele momento ali. Já era. Ainda bem que eu estava bem com Deus, né? Pô, ia para o céu, né? Mas isso leva a gente a alguns pensamentos. Eu estava tranquilo que eu estava com Deus, apesar de vir a pressão do momento. E fazer esse exercício mental de saber quem você é em Cristo, com quem você está, e saber que a morte não é o final. Eu sei para onde eu vou se eu morrer, e eu quero perguntar para você, você sabe para onde você vai se você morrer essa semana? Você sabe o que você vai deixar para os seus filhos? Para a sua família? E eu quando falo deixar, não falo só de coisas materiais, eu falo principalmente do seu legado de vida. É um pensamento que nós devemos fazer sempre.
E se você fosse morrer daqui a 3 anos, se o teu prazo fosse igual ao de Jesus, 3 anos de vida. Eu já fiquei pensando assim, eu tenho 40 e vou fazer 47 anos. Eu devo ter mais aí uns 40 anos de vida, 30 e poucos anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei. Mas vamos lá, 30 e poucos anos de vida, 40 anos de vida, eu fico pensando, poxa, olha, eu estou falando isso para vocês porque Deus falou para mim que eu vou chegar aos 80 com força e vigor. Aí eu vou ter que aturar, vou ter que chegar lá. E eu tenho algo a fazer, eu não quero que nenhum desses dias passe em branco, fora da vontade de Deus. Eu quero que todos esses milhares de dias, eles estejam dentro da vontade de Deus. Esse é o anseio do meu coração. E apesar de levar um tempo aqui nessa terra, eu quero que viver intensamente junto com Ele, porque Ele é a fonte, Jesus é a fonte, e é Ele quem concede vida. Nenhum desses dias pode estar longe de Jesus, pode estar longe dele, não dá, não tem como. Para que eu possa viver todos esses dias dentro da perspectiva correta, para que eu possa viver aqui, olhando, discernindo, decidindo, praticando, vivendo, falando o que vem da parte de Deus, para que a minha vida possa estar dentro do propósito original pelo qual Ele me enviou ao mundo. E eu quero te estimular nisso nessa noite. Mas Jesus é a fonte. João 10, 10, versículo que tantos declaramos aqui. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Vida e a tenham plenamente. E essa vida que Jesus se refere não é a vida bios no grego. Não é a vida humana, natural, não só. A palavra no grego é zoe, ou zoe, ou zoé, como queira. Estamos no Brasil, então vamos falar zoe. Vamos brasileirar a coisa, portuguesar. Vida zoe. Vida zoe é muito além do bios ou do psique. Existem 3 palavras, principalmente no Novo Testamento, quando se refere à vida. Nós lemos em português vida, mas muitas vezes é psique, que se refere à alma, outras vezes é bios, que é vida humana, corpo físico, matéria, e aqui, como em outros momentos, é vida zoe, que é a vida plena, é a vida abundante, é uma vida espiritual, espírito, mente e corpo, conectadas com Deus, vivendo intensamente essa vida de Deus, em Deus e para Deus. É vida abundante, porque é só dessa forma que nós vivemos a vida real que Deus planejou e tem para cada um de nós. Essa vida zoe, essa vida ampla, é uma vida com outra dimensão, é uma vida que não está resumida a essa nossa estrutura humana, a esses nossos pensamentos materiais, a essa nossa ótica finita, passageira. Não. É uma vida carregada de eternidade. É uma vida carregada de amplitude, onde a gente passa então a enxergar as situações, as pessoas, tudo, até a nós mesmos, com uma ótica espiritual, e isso muda tudo. Causa um efeito diferenciado, tanto aqui dentro quanto fora, nas pessoas que nos cercam. A vida zoe nos leva a uma nova dimensão e nos leva a um novo significado de vida. Nos leva a um significado real. Tem muitas coisas que nós damos muito valor aqui nessa terra e que não deveríamos dar esse valor. Nós colocamos até coisas na frente de Deus. Colocamos coisas como mais valorosas, coisas que vão acabar. Tudo aqui nesse mundo vai acabar. Tudo é passageiro. Nós não devemos desconsiderar as coisas desse mundo. Pelo contrário, nós devemos, a partir de uma experiência com Deus, a partir de uma vida de intimidade com Deus, nós devemos sim sermos bons mordomos de Deus para administrar, gerenciar todas as coisas que Ele colocou em nossas mãos com esta ótica eterna, porque tudo muda.
aí o nosso investimento muda, nossa aplicação do tempo muda, amplia. Nossos planos, eles são aguçados. A abrangência do que fazemos vai tocar por toda a eternidade. Gente, vou tentar trazer um exemplo aqui. Nós, como povo de Deus, investimos financeiramente na obra de Deus. E aí, vamos pegar um exemplo. Nós tivemos aqui a apresentação das crianças. Tivemos aqui os nossos adolescentes. Tivemos aqui as crianças do contraturno. A mudança na vida de uma criança, ela é um efeito dominó na vida da família da criança e depois por toda a eternidade, porque isso vai resultar na vida dessa criança depois como um adulto, depois vai vir uma família, depois virão filhos. O quanto que você já foi afetado, quantos traumas você tem por causa da família que você teve, que você tem, vivências, traumas, situações que aconteceram. E quem sabe se Deus estivesse realmente no controle de todas as coisas, muitas delas seriam minimizadas. Então hoje tem muita coisa que hoje você reflete por conta das situações que você viveu, mas se Deus estivesse no controle, talvez seria muito melhor. E aí eu trago de volta para essa realidade dos adolescentes, das crianças. Hoje, graças a Deus, tenho certeza que muitas coisas que poderiam estar acontecendo iam dar um efeito muito negativo na vida delas, isso vai ser minimizado ou até aniquilado. E ainda que existam coisas que ainda aconteçam, tenho certeza que o poder de Deus, o agir de Deus, a semente de Deus, que está sendo semeado aos corações, isso vai causar transformação, vai gerar vida e vida eterna. Então, todos nós, através da nossa semeadura, nós estamos fazendo parte dessa obra eterna, porque ao tocar na vida de uma pessoa, de uma criança, nós podemos ser instrumentos de Deus para mudar a história de várias pessoas e por toda a eternidade. Essa é a ótica espiritual. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que eu estou aqui? Só por causa disso. Não tem qualquer outro interesse, nem financeiro, nem de evidência, nada disso. Pelo contrário. Mas por que fazemos o que fazemos? Porque nós queremos ver a vida Zoe, a presença de Deus, tomando os corações e as pessoas crescendo, porque vida é crescimento, vida é transformação, vida é novo significado, isso acontecendo constantemente na vida das pessoas, conhecendo o amor de Deus, trazendo o amor de Deus para os seus corações e vendo a transformação acontecendo de dentro para fora, alcançando as famílias, alcançando os relacionamentos conjugais. Por isso que temos a célula de casais, alcançando as pessoas, os homens, as mulheres. Por isso que nós temos a EBD. Para quê? Para municiar na palavra de Deus. É tudo que fazemos, gente. A gente poderia ser uma igreja tradicional, numa boa e tal, ia me incomodar muito menos. Poderia ser uma igreja só de culto, ministrar e tudo mais e tal. Ah, mas célula, por que célula? Porque grupos pequenos é para quê? Para a gente crescer, para a gente poder... É assim que a gente cresce, é bíblico, a gente ensina isso, mostra isso. É através da comunhão, é sim, vendo o erro das pessoas e praticando o perdão, praticando o amor. Porque se não der certo aqui, não vai dar certo em lugar nenhum, e nem muito menos no céu. Se no meio de pessoas que são... Todo ser humano na face da terra é errado, mas no meio de pessoas que também são todas erradas, todas pecadoras, mas que estão buscando a Deus, se nesse meio a palavra de Deus não funcionar, se eu não viver a palavra, se eu não viver o amor, se eu não viver o perdão, mansidão, domínio próprio, se eu não viver dessa forma, se eu não viver o amor que corrige também, se eu não viver isso, vou viver aonde isso? Aí não dá nem para entrar no céu. Então, fazemos o que fazemos para que a vida de Deus, a vida de Jesus, que ensinou isso na prática, que viveu em comunhão, que viveu com a sua célula, os 12, que viveu com o discipulado, vivendo o discipulado ali com os 3, com os 12, que passou isso para Paulo, para Pedro, para todos os outros. Uns passou pessoalmente, outros passou de outra forma, e passando para nós aqui também. Se nós não vivermos isso, nós não experimentamos vida Zoe. Então Deus já ensinou como nós vivermos essa vida, trazermos isso para nós, crescermos velozmente na vida no Espírito, essa vida plena no Espírito, mente e corpo, intensamente, crescendo, crescendo. Por isso que a gente fala que nós somos uma família crescendo no amor de Deus.
Nossa ótica é essa e vamos manter nessa ótica e vamos em frente. Deus tem planos, Deus tem estratégias, tem propósito, tem significado e nós vamos nesse rumo. E quanto mais nós vamos crescendo nessa vida Zoe, nós vamos nos sentindo preenchidos, porque só Jesus pode preencher esse vazio que você busca em várias coisas. Essa segurança que você busca em algumas coisas que podem mudar de uma hora para outra. Pode não mudar, mas pode mudar. Mas a segurança está no lugar errado. Nossa segurança está em Deus mesmo. Quando vem a pandemia ali, a gente viu um pouco isso. Experimentou um pouco mais de perto. Mas não precisa acontecer pandemia, uma coisa ruim, uma doença, para a gente poder lembrar disso, não. Vamos pelo amor. Vamos tomar uma decisão pessoal, muito racional, de eu quero Deus, quero aprender mais de Deus. Poxa, estou perdendo tempo sem Deus. Estou aqui vivendo uma vida natural, dentro dos... eu não... É aquela velha história, né? Eu também passei por isso. Eu não roubo, eu não mato, não faço mal a ninguém, procuro ajudar e tal. Pô, beleza. Então fora também. Eu estava fora também. Nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém, coisa arada e tal, nesse sentido assim, né? Mais pesado. Aí a gente vê que sem Jesus, intensamente. Eu não estou falando de ter Jesus, de um dia tomar uma decisão para Jesus e ser crente. Não estou falando disso, não. Porque tem um monte de gente que aceitou Jesus e não vive com Jesus. E todos nós, eu e você, estamos na mesma condição. A gente pode ter aceitado Jesus. Pode estar buscando Ele. Mas todos nós temos áreas que precisam de transformação dele em nós. Nós precisamos experimentar a vida Zoe em várias áreas da nossa vida. Sim ou não? Nós precisamos de transformação. Nós estamos no processo de crescimento. E vamos continuar nele em nome de Jesus. Eu quero te convidar para entrar pesado nisso. Você tem percebido que nós temos falado? Falamos sobre forças espirituais. Falamos sobre alguns assuntos que Deus tem nos conduzido, condicionado a falar, porque Ele quer um povo forte. Ele quer um povo autônomo. Não um povo dependente da palavra de uma pessoa. Não um povo marionete, não. Deus quer um povo forte, que cada vez mais conhece a Ele. E que vive essa vida Zoe, porque foi para isso que Ele veio. Porque Ele veio para nos dar vida e vida plena. Que nós tenhamos essa vida Zoe plenamente. E a vida Zoe, ela tem intimidade crescente com Deus. Porque quem experimenta da vida Zoe quer mais. Quem aqui já comeu bis? Você consegue comer um só? Não dá. Eu comprei uma caixinha esses dias, comi 1, 2, 3, não, vou parar. Eu olhei para a caixinha, ela olhou para mim, eu comi mais 1, 4. Aí eu falei, não, já está demais. Só mais 1, 5. Aí guardei, já perdi a conta, 5, 6, 7, guardei. Beleza, fui pegar a caixinha hoje, tinha sumido mais alguns. Deu rato, e o rato tem nome. E não, só comi um, dona. Eu sei que tinha. Quando uma coisa é gostosa, não sei se você gosta de bis, eu gosto. Dá vontade de comer 1, 2, 3. Jujuba? Só Jesus vai me ajudar. Se quer me agradar, me dá uma jujuba. Aquela balinha de goma. Balinha de goma. Gente, presença de Deus, dá nem para comparar, né? Mas quando a gente experimenta, a gente quer mais. E aí tem um detalhe, presença de Deus não engorda, só emagrece. Porque a gente vai querer fazer jejum, vai querer se consagrar mais. A presença de Deus, Ele quer derramar da presença dele em nós. Ele quer. Aí olha só, se Deus quer, e se você quer, ninguém pode impedir. A questão é essa. Deus quer. E Ele veio para isso. Por isso que Ele veio, se entregou na cruz por nós. Venceu a morte. Todo o efeito da morte passa a ser aniquilado na vida daqueles que vivem com Jesus. E esse efeito da morte vai cada vez ficando menor à medida em que você mais busca. Gente, a morte natural, ela ganha outro significado, é só passagem. Por isso que Páscoa é passagem.
Estamos no dia da passagem. E eu quero te convidar a fazer essa passagem. Calma, não é morrer hoje, fisicamente, que eu acredito que Deus tem. Mas se Deus quiser levar também, amém. Amém? Já houve cura na vida de alguns aqui? Alguns pensaram, ixi, hoje não, tem muita coisa para fazer. Mas se Deus quiser, glória a Deus. Já falei, repito aqui, quem anda comigo já sabe, beleza? Vou repetir para deixar bem claro, tá filmando agora, tá gravando, vai ficar no YouTube. Dia que eu morrer, gente, se estiver aí, faz festa. Chora não. Bota uma música alegre. A alegria está no coração. Por quê? Porque eu vou estar bem pra caramba. Beleza? Vou estar muito bem. Eu não vejo a hora. Quando começou a tocar aquela música antes aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Meu, você não sabe o quanto é que eu espero esse dia. Eu quero estar pronto para a hora que ele chegar. Voltar para nos buscar. E a minha maior alegria vai ser todos nós juntos lá, adorando, glorificando a Ele. Podendo olhar para trás e falar, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Aí é outra dimensão. Você se lembra quando você era criança ou adolescente? Que você acha que você sabia o que era a vida? Que você acha que a vida se resumia naquilo que você pensava? Você, antes de casar, você acha, eu sei o que é casar. Tá, beleza. Já conheço a pessoa, tá? Aí você casa. Aí você olha para trás, depois você ganha uma certa idade ou que você casa, você olha para trás e você fala assim, não sabia nada. Não é assim? Gente, a gente não sabe nada. A gente acha que sabe o que é a vida. Quando nós passarmos dessa vida aqui para a eternidade, aí a gente vai começar a entender o que é vida. Mas Jesus é tão bom que ele já proporcionou para que nós possamos já experimentar um pouco dessa vida plena, dessa vida zoe aqui nessa terra. Aí, quanto mais buscamos a Ele, mais os nossos relacionamentos mudam, porque a nossa espiritualidade reflete nos relacionamentos diretamente. Teu casamento vai mudar. Você que é solteiro, Deus vai te alinhar para você tomar a decisão certa. Não se precipitar. Jovens, vamos ser cabeçudo, não. Não avança sinal, não. Espera. Espera. Não perca a oportunidade de viver vida zoe e viver o engano. Homens casados, mulheres casadas, cuidem com as janelas da alma. Viva a vida zoe. Não troque o melhor de Deus pelos bezerros de ouro dos desejos, das vontades aqui nesse mundo, não. Amém? Se entregue completamente ao Senhor para que você viva essa vida pela qual Ele veio trazer. Estamos hoje aqui comemorando essa ressurreição. A vida zoe, ela transborda em nosso coração e ela nos leva a influenciar as pessoas ao nosso redor. Quem experimenta essa vida de Deus tem vontade de contar, tem vontade de levar as pessoas a conhecer esse amor. Eu pergunto para você, você tem experimentado essa vida e isso tem te impulsionado a compartilhar? Ou tem algumas coisas que ainda te travam? Em nome de Jesus, tenho certeza. Quando você está apaixonado, você quer contar para todo mundo. Quando você está amando, você fica lá, e você conta, e você fala, só pensa nela, nele, você é tudo, né? Gente, assim devemos ser por Jesus, em todo tempo. E eu quero te estimular nesse caminho. É a mensagem de Deus para você viver intensamente, porque essa é a vida verdadeira e a vida eterna. Em João 8,12, Jesus falou assim. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Constantemente vem trevas tentando envolver a gente com laços de morte. E talvez seja o teu caso nessa noite, só que nós vamos orar agora.
cancelando todos esses laços de morte, para que essa vida, nesse ambiente, nesse clima de Páscoa, de unção de Deus, nós possamos profetizar vida Zoe, vida plena, para que haja constante transformação no seu coração e você possa ter alinhado em você cada vez mais esses pensamentos, sentimentos, propósitos, significado que vem do céu, que vem do Senhor, gerando esperança, gerando vida, gerando transformação na direção do que Deus tem para você. Na vida Zoe, na vida plena de Deus, tudo tem saída. Na vida Zoe de Deus, tudo pode ser transformado em bênção. Ainda que você esteja passando numa situação complicada, que você não veja saída, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Eu sou testemunho vivo disso. Tantas coisas que eu fiz, que foram maldições, e Deus pegou aquela maldição, aquelas maldições e transformou em bênção, para gerar fruto. Comecei tudo errado. Eu e minha esposa começamos tudo errado na adolescência. Não conhecíamos Jesus. Tivemos filho fora do casamento. Fui pai com 17 anos. Minha esposa tinha 16. Começamos tudo errado. Depois eu conheci Jesus, esse amor aqui, e nunca mais larguei. Aí ela conheceu também. Aquelas maldições se tornaram bênção e são multiplicadas na vida de muitas e muitas pessoas. E Ele faz isso nas nossas vidas. Eu estou olhando aqui, tem várias pessoas na mesma situação. Tantas maldições que foram transformadas em bênção nas nossas vidas aqui como povo de Deus. Isso é maravilhoso demais. São motivos para nós glorificarmos a Deus. Só que tem mais. Tem mais. Eu quero te convidar a desejar mais. A viver isso intensamente. Porque essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Ah, que os próximos anos sejam anos intensos de glória, de presença, de poder de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E eu e você só temos uma vida aqui nessa terra. Só uma. E que durante essa vida nós possamos amar o autor da vida, buscá-lo com todo o nosso coração e vermos cada vez mais os resultados na nossa vida ao olharmos enfatizando o melhor nas pessoas que a gente ama, não olhando o pior. Que nós possamos valorizar os pequenos momentos. Que nós possamos cada vez mais expressar gratidão, elogiar, amar. Que essa vida de Deus em nós produza lindas memórias. Que nós possamos, ao termos essa vida, possamos produzir lindas memórias. Produzir lindas memórias. Você tem esse poder na mão. Separar tempo para estar com a pessoa que ama. Conduzir as coisas na direção de Deus, as decisões. Influenciar as pessoas que você ama. Que essa vida Zoe possa estimular você a semear mais. Semear do que Deus colocou na sua mão, porque como vimos antes, aquele que dá a semente ao que semeia e pão que come, fará multiplicar a sementeira, as sementes, para que no resultado final tudo se dê graças a Deus. Quanto mais nós temos essa vida, nós entendemos que nós somos donos do que está nas nossas mãos. É bom demais, vou dizer uma coisa para você, a melhor coisa é a gente caminhar no entendimento que o que está nas nossas mãos não pertence a nós, porque quando a gente coloca Ele como dono, Ele assume. Aí milagres acontecem. E que possamos usar tudo isso na direção de Deus, para vivermos intensamente e também semearmos paz, não discórdia, semearmos vida, abrirmos caminho para outras pessoas conhecerem essa vida. E que possamos celebrar mais nessa vida. Casais, celebrem mais. Curtam mais. Coloque isso como prioridade. Pais, amem mais os filhos. Expresse a afetividade, ainda que seja difícil
para você porque você não recebeu isso. Ah, irmãos, vamos nos amar mais, porque a gente só tem uma vida. Como é bom a gente, para alguém, falar, Deus te abençoe, no mercado, na rua, tu declarar uma palavra de vida. Esses dias eu fui no banco, estava sentado, vi a atendente atendendo um moço, e o moço esculachou a atendente. Ah, você esculachou ela. Ah, cara. Aí eu fui o próximo atendido. Quem é que me atendeu? Essa moça que foi esculachada. Aí eu sento na frente dela, eu falo, cara, não posso perder essa oportunidade. E aí eu olhei para ela bem nos olhos e falei, tudo bem com você? Ela, assim mesmo, não está acostumado. Ah, mas eu falei alguma coisa para ela que eu não lembro. Eu sei que foi de Deus, assim, fluiu. Eu abri a porteira, Deus falou. E ela, beleza. No final, me atendeu, fez o que tinha que fazer e tal. Não, olha. Deus te abençoe, guarde teu coração. Derrame paz. Ela, beleza? Ela, valeu. Bah, cara, que coisa boa. Eu poderia ter falado nada. Só que eu ia perder uma oportunidade de ser abençoado. Porque quando a vida de Deus passa, nós somos o primeiro a ser abençoado. Eu tenho certeza que ela ficou abençoada. E eu também saí abençoado, vibrando. Ah, que vitória! Né? Que eu venci a minha vergonha para poder falar aquilo. Você acha que eu não tenho vergonha? Talvez tenha mais vergonha que você. Então, irmãos, a gente precisa desatar nessa vida e viver intensamente. Tudo vai mudar dentro de você e ao teu redor. Amém? Essa é a mensagem de Deus nessa noite. Viva intensamente, porque foi essa vida que Deus nos concedeu ao vencer a morte. E nós vamos orar anulando todo laço de morte e que venha ser gerado vida, venha acontecer uma passagem em nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém? Amém.